acolher. É uma aula que eu vou passar para vocês algumas ferramentas que a gente utiliza na Jocum, né, de aconselhamento. Eu não vou ser muito técnica, porque, bom, são ferramentas que vão ser utilizadas dentro do aconselhamento cristão, né? E o nosso objetivo aqui não é formar conselheiros, mas é distribuir para vocês uma ferramenta que vocês consigam sair daqui entendendo e utilizando. Então, a gente vai começar falando sobre a definição do ouvir. A definição do ouvir, eu pesquisei no Google, nosso chat Google, e aí eu queria que você prestasse atenção no segundo ponto, né? Dar atenção, atender, escutar. Então, esse é o significado de ouvir. Algumas pessoas até falam, né? Ouvir é diferente de escutar, porque ouvir você dá atenção àquilo que a pessoa está falando. Escutar, às vezes você escuta, mas enfim. Tá bom, pastora, pode passar. E aí a definição de acolhimento. Acolhimento significa oferecer ou obter refúgio, proteção ou conforto físico, abrigar-se, amparar-se. E aí a segunda definição, dar ou receber hospitalidade, hospedar-se, alojar. Então, acolhimento é quando a gente realmente a gente junta o ouvir com o acolhimento. E aí a gente não só está escutando a pessoa, não só está dando atenção para ela de uma maneira, né, tipo, estou te ouvindo. Mas é como se a gente estivesse realmente acolhendo aquela pessoa, dando realmente importância àquilo que ela está falando pra gente. Que é muito chato, gente. A gente está falando com uma pessoa e a pessoa não está nem aí porque a gente está falando. Tipo assim, você percebe quando a pessoa está nem aí, tipo... Vou dar um exemplo de pais, né? Como você está falando com um filho adolescente. Eu fui uma filha muito assim, que a mãe falava comigo e eu tava, tá bom, mãe, tá bom. Mas tipo assim, eu não tava nem com o que ela tava falando. É diferente quando uma pessoa, tipo assim, tá realmente te ouvindo aquilo que você tá falando, tá olhando no seu olho, tá te dando atenção, tá te acolhendo. Às vezes nem vai falar uma coisa pra você, mas a atitude dela, o gesto dela vai fazer você se sentir acolhido. Pode passar, pastora. E aí, eu não sei se o pastor distribuiu já para vocês, eu fiz uma apostila para vocês. E eu vou ler o que eu escrevi na apostila, para que a gente possa estar entendendo um pouco melhor do que é esse ouvir ativo, né? Então, o ouvir ativo, como eu falei para vocês, é uma técnica do aconselhamento que a gente utiliza na Universidade das Nações. Eu aprendi essa técnica na minha escola de Fundamentos para o Ministério de Aconselhamento, a FMA, que eu fiz ano passado. E é isso que... Essa técnica, ela te ensina, na verdade, vários pontos, né? O reflexivo, que é quando a pessoa está falando com você, e aí você mesmo reflete para ela aquilo que ela está sentindo, enfim, são vários tópicos. Mas o que eu quero atentar para a gente hoje como igreja é para a gente realmente aprender a dar atenção ao outro, né? Às vezes a gente se coloca no lugar de falar muito. A gente quer aconselhar as pessoas, a gente fala, e aí a pessoa fica tipo assim... Sabe? Ou então você vai ir falar com alguém, levar uma palavra de Deus, e aí você mete um monte de Bíblia, texto bíblico, que fala da Bíblia, não sei o que, a pessoa fica tipo assim, sabe? Não conecta. Então, quando o ouvir ativo, eu até coloquei aqui, né? Quando a gente para mostrar, a gente para ouvir o outro, a gente está falando para o outro assim, olha, você é muito importante para mim. Eu tô aqui te ouvindo porque, cara, a sua história, ela é muito preciosa para mim. Eu quero saber quem é você, de onde você veio, qual é a sua origem, o que você está passando. Então você mostra para o outro como ele é precioso, não só para você, mas para Deus também. Então quando você para realmente para ouvir o outro, acolher o outro através da sua atenção, você coloca essa pessoa nesse lugar e aí você consegue gerar uma conexão com essa pessoa. Uma conexão muito, muito, muito mais profunda do que eu chegar pra você e falar assim, nossa, irmã, em nome de Jesus, você tá Jesus, porque você pelo amor de Deus, tá totalmente desviada, sem noção total. É totalmente diferente de eu chegar e falar, ô irmã, como você tá? Como tá sendo o seu dia? Como foi o seu último ano? Como tá sendo pra você? Né? Sei lá, um exemplo, a irmã tá desempregada, um exemplo, não é o seu caso, né, irmã? Em nome de Jesus, que a irmã trabalha até demais, né? Então é diferente de eu chegar e falar assim, você perdeu o emprego, mas a palavra de Deus diz que Deus é provisão, Deus vai arrumar um emprego pra você. A pessoa fica assim, gente, mas eu não queria ouvir você falando isso, que saco. É diferente de, oi irmã, você tá precisando de alguma coisa? Tá sendo difícil pra você na sua casa? Você tá passando alguma necessidade? Entende? Porque eu tô dando pra ela o valor que ela merece como ser humano, como indivíduo. Eu tô mostrando pra ela que a pessoa dela é importante pra mim.
E isso faz com que o corpo cresça. Amém? Amém. Então vamos lá, que eu estou seguindo minha apostila. E tem outra coisa também que é muito importante, é você acolher o sentimento do outro também, né? Porque a gente utiliza muito isso dentro dessa técnica de ouvir ativo. Vou trazer um exemplo para vocês. Ontem a gente estava até conversando sobre isso lá depois da janta, sobre quando a gente perde pessoas, entes queridos. No momento ali do luto, a gente não sabe o que falar para a pessoa, porque realmente não tem o que falar. O que você vai dizer? Não tem o que falar. E aí tem gente que fala assim, você tem que superar isso, faz tanto tempo. Hoje, por exemplo, faz 2 anos que a mãe dos meus primos faleceram. Eu não posso chegar pra ele e falar assim, a gente tem que superar isso, cara, sua mãe já morreu, acabou. Eu tenho que entender o sentimento do outro. Eu nunca vou conseguir sentir o que a Érica está sentindo. Nunca. Porque é o sentimento dela, é como ela sente. Mas o que eu preciso fazer é acolher o sentimento dela. Falar, olha, Érica, eu não consigo imaginar a sua dor, mas eu tô aqui. E o que você precisar de mim, eu tô aqui pra você e por você. Muitas vezes na igreja a gente se coloca num lugar de rejeitar o sentimento do outro, né? A gente se coloca nesse lugar de tipo assim, eu não tô nem aí que você tá sentindo, eu não tô sentindo. E aí, pra onde que a gente vai? A gente vai pro lugar do nosso ego, né? Olhar pro nosso próprio umbigo. Tem falta de fé, né? Ou então achar que o outro tem falta de fé, que o outro não é crente, que o outro não leu a Bíblia como você leu. Tem? Então, tipo assim, você se coloca nesse lugar de, cara, não me importa com o outro. E Jesus não nos chamou pra isso. Jesus nos chamou pra gente andar mais uma milha com o nosso irmão. Jesus nos chamou pra gente olhar pro outro com esse olhar humano, né? Não com esse olhar de rejeição, não importa o que você está sentindo, não. A gente precisa entender que o sentimento do outro é bem-vindo e que a história do outro também é bem-vinda. Então, quando a gente para ouvir e escutar a história do outro, a gente gera essa conexão e aí a gente consegue caminhar dentro daquilo que eu vou falar para vocês, que é o último slide, que gente, se deixar eu vou pulando tudo e vou falando tudo na versão. Pode passar, meu filho. E aí eu queria contar para vocês a história dessa senhora, que é a dona Ramona. Foi uma senhora que eu conheci lá na Argentina. Ela é uma fofinha. Dona Titia, o apelido dela. E essa senhora, a gente fazia evangelismo toda sexta-feira, numa feira. Toda sexta-feira a gente ia pra uma feira, lá no bairro onde a gente estava. E aí a gente fazia evangelismo e tal. E no primeiro dia que a gente foi, essa senhora me chamou muita atenção. Porque ela já é uma senhora de idade, ela tem acho que 74 anos. E ela estava ali trabalhando e tal, e eu parei para ouvir aquela senhora, né? E no primeiro momento eu não falei sobre Jesus com ela, eu não preguei para ela, mas eu parei e eu lembro que eu sentei assim no chão, né? Ela estava bem no meio fio, eu sentei assim no meio fio, e ela estava na cadeirinha dela, e eu vou tirar isso aqui, né, pessoal? Tá um desafio te gravar aqui. Enfim, aí eu sentei assim, né? E fiquei ali horas ouvindo a senhora. Aí eles foram, terminaram a feira toda, voltaram e eu ainda estava lá ouvindo essa senhora. E desde aquele dia que eu parei para ouvir essa senhora, que eu dei atenção para ela, que eu ouvi a história dela, parece que, tipo assim, tudo mudou no meu relacionamento com essa senhora. Então, todas as vezes que a gente ia na feira, eu não evangelizava mais ninguém. Eu ia para lá pro meu lugarzinho, ficava lá sentada e eu só escutava aquela senhora. E aí eu descobri a história dela, né? Ela foi abandonada pela mãe dela com 5 anos, ela e os irmãos. E ela foi... Olá, boa tarde. E ela foi criada por uma cachorra, uma cadela. Sério? Sim. E eu vou explicar pra vocês como foi isso, né? E ela falou pra mim assim, Gabi, a gente não tinha o que comer. E essa cachorrinha, ela ia todo dia eles chamam de carniceria, mas é um açougue. Ela roubava um pedaço de salsicha, levava pra mim e pros meus irmãos, todo dia. Enquanto a gente estava comendo, ela ficava rondando a gente, assim, né, pra proteger a gente. Então ela foi criada por uma cachorra. E aí eu pude ouvir que ela, né, ela teve filho, o primeiro filho dela, ela tinha 15 anos, era uma adolescente. Tinha 15 anos, não sabe ler, não sabe escrever. E aí ela estava passando por uma situação muito difícil com o filho dela, que ele foi preso
pela Lei Maria da Penha, que não é esse nome na Argentina, mas ele foi acusado de estar espancando a Lá esposa é e tal. Maria de la Penha. Maria de la Penha, isso aí. Eu acho que só tem enfim. E aí ela contou a história dela, que o filho dela estava passando por essa situação, que ela achava que era mentira da nora, porque ele sempre foi um bom marido, que a nora queria roubar o dinheiro dele, enfim. Mas como que eu descobri toda a história dela? Ouvindo ela. E o mais legal é que eu valorizei a história dela, eu dei valor a ela. Porque talvez essa senhora, a gente passa ali na rua dela, e essa feira, gente, é uma feira muito pobre. Eles colocam assim as roupas no chão e eles ficam ali vendendo. Não é igual as feiras daqui, né? Que tem a banquinha, não, é tudo no chão. Então é um lugar muito humilde, é um bairro muito pobre. E às vezes aquela moça ali, aquela senhora, ela passa batido. Só mais uma. Então quando eu parei e dei valor à história dela, dei valor a quem ela era, a pessoa dela, ela se conectou comigo. Tanto que no último dia que a gente foi nessa feira, ela falou assim pra mim: Gabi, eu sei que aquilo que você faz, aquilo que você carrega, muitas pessoas acham que é loucura, mas hoje pra mim você se tornou um membro da minha família. Então é sobre a gente entender que o evangelho não é difícil, gente, sabe? Falar sobre Jesus para as pessoas não é difícil. A gente só precisa ser como Jesus. Eu tenho certeza que talvez se Jesus estivesse andando nessa feira, ele faria o mesmo que eu. Ele sentaria e ouviria a história dessa mulher. Assim como ele fez com a mulher samaritana também. Sabe? Ele sentou no poço, conversou com ela, ouviu ela. Então assim, a gente precisa se colocar nesse lugar de ouvir o outro, de entender o outro, de valorizar a história do outro. E sair desse lugar de achar que somos super crentes e super maravilhosos e que a gente não precisa de ninguém. Porque isso é o nosso precipício, sabe? Então essa senhora marcou a minha vida, eu amo demais ela, tenho contato dela até hoje e foi muito bom porque depois que eu conversava com ela, eu sempre fazia uma oração, sabe? E aí eu orei pelo filho dela na primeira vez, eu orei, na outra semana ela falou assim: Gabi, o juiz chamou meu filho, acho que ele vai ser absolvido. Então assim, além do relacionamento profundo, houve uma resposta do céu sobre a vida dessa mulher. E uma coisa que pra mim é primordial é que às vezes a gente foca muito na quantidade de pessoas. Não, eu vou pra rua, eu vou evangelizar 10 pessoas. E às vezes se você evangelizar 10, talvez nenhum daqueles ali vai ser efetivado na fé. Mas se você der atenção para a devida atenção que ele merece, cara, ele vai frutificar. Às vezes só de você... Quando eu voltei agora pra minha cidade, antes de ir pra Jocum, minha história com a Jocum foi meio louca, né? Hoje faz inclusive 2 anos que eu tomei essa decisão, porque quando a mãe dos meus filhos faleceu, ela tinha 36 anos. E ela era muito nova. E aí eu falei assim: Deus, meu Deus. Deus, meu Deus. Ela é muito nova, ela não viveu nem metade dos propósitos do Senhor pra vida dela. Eu tô com 20, na época eu tava com 19 anos. E eu tô com 19 anos e eu ainda não tô vivendo meu propósito. Eu tinha acabado de voltar pra Jesus. Tipo assim, tinha meses que eu tinha voltado pra Jesus. Acho que tinha uns 2 meses. E aí eu falei assim: Deus, eu vou fazer o que o Senhor sempre me pediu, eu vou ser missionária. E aí na minha igreja eu cuidava de muitos jovens. E a maioria tinham 2 meninas e o restante tudo menino. E aí eu cuidava deles e eu era aquela amiga assim: olha, eu vou passar aí pra gente ir pra igreja. Aí era caminho, né? A casa deles era caminho. Aí eu passava: Rodrigo, vamos pra igreja. Aí ele: não vou. Eu falei: não, mas eu tô te esperando. Ah, não, tem que tomar banho, tem que fazer isso. Não, tudo bem, eu te espero. Aí eu ia, sentava na sala da casa deles e ficava esperando eles ir pra igreja. Aí eles tomavam banho e iam pra igreja comigo. E agora quando eu voltei, depois de 1 ano já fora, foi muito difícil pra mim, porque eu vi que muitos deles se desviaram, né? Hoje meu bairro está tomado pelo tráfico, então alguns estão envolvidos com drogas, outros estão envolvidos com tráfico, e aquilo ali foi muito difícil pra mim. Mas Jesus falou muito forte ao meu coração sobre isso, sabe? Porque ainda que eles não estejam na igreja, não estejam com Jesus, eles ainda olham pra mim e veem Jesus, né? Então assim, agora antes de vir pra cá, um dia antes de eu vir, um deles veio e falou comigo, sentou comigo: ai, Gabi, eu não quero mais ir pra igreja, não sei o quê, porque pra mim não tem sentido. E eu pude ouvir ele e aplicar na vida,
tipo assim, falar pra ele aquilo que eu tenho aplicado na minha vida, né? E eu sei que foi efetivo, eu sei que hoje eu deixei uma semente lá. Agora quando eu voltar pra casa eu vou regar essa semente. Mas é eficaz, gente, quando a gente coloca a pessoa no lugar que ela merece estar, né? Quando a gente dá dignidade a essas pessoas. Então eu queria que agora a gente vai fazer um exercício, pode colocar, por favor. A gente vai fazer um exercício agora sobre o ouvir ativo. Então o pastor vai fazer dupla com o Deurinaldo, o Marcos vai fazer dupla com o Caio. Vocês são muito amigas, não pode. Tem que ser pessoas que vocês não têm amigas demais. Então, qual é o seu nome, irmã? Eu sou amiga dela demais. Não, mas vocês dois são mais, eu acho. Nada, ao nível. Tudo igual, então, né? Tá muito amiga. Peraí, chega. Só tem um problema, como é que quem vai filmar? Meu Deus, pastor. Gente, vocês que perderam, mentira, eu vou gravar pra vocês enquanto eles estiverem fazendo exercício. Eu vou virar a câmera mesmo. Então, a Sheila vai fazer com a Érica. Eu tô pensando em ser amiga da Érica agora, né? A Sheila vai fazer com a Érica. Qual é o seu nome, irmã mesmo? Marielle. Marielle vai fazer qual é o seu nome? Adriana. Como? Adriana. A Adriana vai fazer com a Marielle. Marielle. Meu Deus, gente, eu não gravo nome não, eu tenho dificuldade. E minha princesa Diva vai fazer com a Raíssa, que a Raíssa vai voltar. O que vocês vão fazer? Vocês vão lá pro... Tipo assim, vocês vão escolher um canto da igreja. Pode pegar essas cadeiras aqui. E aí eu vou dar 10 minutos pra vocês. 10 minutos. Pode. E aí você vai fazer essas perguntas para a sua dupla. Como foi o seu último ano? Qual a sua memória de amor? Qual a sua maior tristeza? Qual a sua maior alegria? No momento em que essa pessoa... Vai ser 5 minutos para cada um da dupla. Eu vou começar a contar. 5 minutos. Aí a pessoa vai falar, eu vou pausar. Aí mais 5 minutos para outra pessoa. E enquanto a pessoa estiver falando, você não vai falar nada. Você vai ouvir a pessoa. Tá bom? Fechou? Pronto. Eu quero saber de vocês, foi mais difícil ouvir ou falar? Mais difícil falar? Depende também. Se eu estiver ouvindo e da pessoa que está falando, sabe? A minha situação foi mais para eu falar do que ouvir. Porque a história é bem difícil, a vida é mais fácil, parece. Aí, Marcos. Do último ano, né? Ele sabe fazer. Não sabe. E vocês duas? Foi mais fácil ou mais difícil ouvir? Eu acho que pra mim, pra ela, foi uma coisa dos dois. Assim, não teve necessidade de não ouvir, necessidade de falar. Eu concordo com ela, porque normal eu não falo mesmo. Assim, ela vai essa faladeira. E na hora que a pessoa tava falando, dá vontade de falar? Tipo assim, não. Algumas coisas sim, dá vontade de você querer tipo assim, Complementar, né? complementar, né? Algumas coisas. Mas a gente tem que ouvir. Tem que ouvir pra poder entender o que a pessoa tá falando, pra depois ter uma opinião. Bom. E a senhorita? Eu, tipo assim, ela tem dificuldade de falar. Eu tenho mais dificuldade para falar, para abrir. Para falar. E eu fiquei com vontade de tentar falar alguma coisa. Porque a Sheila fala pra caramba. Mas eu acho que ela Só que eu tive que ouvir ela, eu tive que usar a prática de ouvir, né? E eu ouvi. Fácil. Porque eu tenho que parar com essa mania, que a minha vida é um livro aberto. Então, para falar de emoção, de sentimento, eu falo, eu choro, se tiver que chorar, eu choro, tu vê eu chorando. Se tiver que chorar, eu choro. Então, eu sou muito assim, muito aberta. Aí eu não tenho essa dificuldade de falar, eu tenho de ouvir. Então, no momento que eu tive que parar para ouvir ela, a vontade era assim, lembra daquilo? Não, mas eu não podia lembrar ela de nada, porque eu não convivo com ela. Eu fico um pouco com essa situação. Não é? Como foi pra você? Eu agora percebendo agora, né? Assim, porque eu não tinha nem parado para avaliar essa coisa da dificuldade entre uma conversa, que é mais difícil falar ou ouvir. Não dependendo, aliás, independentemente do assunto. Mas eu creio que ouvir sem interferir, fazer ter essa atitude de ouvir apenas, sabe? Só ouvir. É muito mais difícil para mim, né? Para mim. Eu tenho uma facilidade enorme de despejar, mas de receber, eu percebi que eu tenho uma, sabe? Porque me dá aquela cuíra, uma palavra minha paraense, mas é uma palavra que fala de desejo, me dá uma cuíra de
falasse, não está interferindo. Ali, tanto que interferiu um pouco ali. Pois é, aí eu me tocava, tipo, eu tinha que ficar lá. Mas a tendência era estar interagindo. É quando você precisa, segundo esse exercício que tu propôs aí, apenas receber mesmo. É interessante essa. É você respeitar o tempo do outro. Tipo assim, eu tenho facilidade de lembrar das minhas memórias, mas não sei. Tudo que eu quero falar tem aquela facilidade, mas ela não, então eu tenho que respeitar o tempo dela, lembrar o que ela quer falar, entendeu? Então isso eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo a ouvir, porque eu não sei muito ouvir não, entendeu? Eu atropelo muito. Então, eu queria trazer, só que eu vou fazer vocês pensarem, né? Às vezes a gente tem muita dificuldade de ouvir, porque a gente se coloca muito nesse lugar. A gente se coloca muito no lugar, tipo assim, mas eu sei mais disso aqui, não sei o que. Entendeu? Tipo assim, e a gente. O quê? Quase uma ansiedade. Né? Isso aí, uma ansiedade, é a palavra. Mas não é essa palavra, é uma. Ser acelerado? Também, mas a gente se coloca mais. Não, mas o que eu tenho pra falar é mais importante. Você se coloca num patamar de superioridade ao que a pessoa que vai falar. Isso é muito pesado, mas. O que a pessoa vai falar não é importante, porque aquilo que você tem para falar vai ser mais importante. Exatamente isso. Às vezes a gente acha que isso que o pastor falou. Eu acho que aquilo que eu vou falar vai trazer muito mais valor para a conversa do que aquilo que o outro está falando. Então talvez, tipo assim, importante para ela o que ela vai falar. Sim, isso que você falou também é muito importante. A gente sempre fala sobre isso lá, pelo menos com a equipe que eu trabalho, né? Às vezes é um cachorro, um bichinho de estimação, você não pode achar que aquilo não tem importância para ela, entendeu? Sim. Não pode ter para mim, mas para ela. É sobre você valor, é isso que eu falei no começo, a gente valorizar a dor e o sentimento do outro. E uma coisa que a gente fala também, a gente fala muito isso na equipe lá dessa escola que eu trabalho, a minha líder fala muito isso, ela fala, você não pode cobrar do outro aquilo que o outro ainda não sabe. Então quando você fala, né, que pra ela, aquilo ali, tipo assim, ela não lembra daquilo ali. Pra você lembra, mas como que você vai cobrar dela uma coisa que ela não se lembra, que ela não sabe? Eu não posso exigir do outro um exemplo. Quando a gente está lidando com novos convertidos, eu não posso lidar com ele como eu vou lidar com o pastor. O pastor tem anos de cristão. Ele acabou de chegar. Então a cobrança que eu tenho sobre o pastor, eu não vou ter sobre o novo convertido. Mas vocês estão entendendo? A gente Tá tranquilo, tô ciente. A gente cobra o outro baseado na luz que ele tem sobre aquilo ali. Então, tipo assim, cara, você sabe que essa rua que tu tá andando tem um buraco bem ali. Você já caiu 10 vezes nesse buraco. Vai de novo cair nele. Você vai cair de novo? Às vezes a pessoa tá chegando agora no buraco. Então eu não posso falar, caraca, de novo esse buraco. Então é diferente, né? E a gente precisa ter esse entendimento, porque senão a gente pode matar um novo convertido. Eu posso, dependendo do tratamento que eu der pra ele. Um bebê, você dá uma feijoada para um bebê, você não mata um bebê. Exato, nossa, pastor, isso daí foi maravilhoso agora que você falou. Porque Paulo vai falar sobre isso, né? Ele fala assim, quando eu era menino, eu andava como menino e falava como menino. Hoje eu sou um homem. Eu não posso mais fazer aquilo que eu fazia quando eu era um bebê. E aí é exatamente sobre isso. Eu não vou dar para um bebê uma feijoada, porque o bebê não tem nem estômago para digerir uma feijoada. Eu vou dar para o bebê um leite, daqui a pouco uma frutinha, uma papinha. Para o adulto não. Para o adulto eu vou botar uma feijoada, vou botar uma carne assada com batata, que eu tô até agora empanada. Pernil, né? Um rocambole de frango. O adulto gosta. Então, assim, a gente ter esse entendimento. Por que eu tô falando sobre tudo isso? Essa aula aqui é uma aula de capacitação para lidar com pessoas e principalmente com o discipulado. E a gente, eu tive... Não vou falar isso agora, senão eu vou perder meu... Pode passar, eu tô muito acelerado, tá vendo? Pra mim, gente, quando eu tive essa aula a primeira vez, foi horrível escutar. Eu odiei. Porque a menina tava falando e eu queria falar. Moça, deixa eu falar também. Então foi muito difícil. E aí eu recebi um feedback, né? Que nós éramos 3 que estavam fazendo essa atividade que vocês fizeram. E aí a Soninha, ela falou assim pra mim, Gabi, você precisa aprender a ouvir. E eu... Aí eu fui aprendendo. Hoje eu já sou um pouco melhor. Mas eu ainda sou muito acelerada. Eu gosto muito de falar. Tô nesse nível aí. Então hoje eu já tô me desacelerando um pouco mais e dando valor para aquilo que o outro tá falando também, né?
Então, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre rede de apoio. A base bíblica para esse princípio está lá em Tiago 5,16. Diz assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração dos justos é poderosa e eficaz. Por que é importante a gente falar sobre a rede de apoio dentro da igreja? Coloquei ali, a rede de apoio vai te ajudar a caminhar nos seus processos, vencer suas lutas internas e progredir naquilo que Deus tem te chamado. Então, o que é uma rede de apoio? São pessoas de confiança que você vai poder desabafar. Você não vai fazer uma coisa dessa que a gente fez agora com qualquer pessoa. Porque ele está falando sobre você, sobre a sua história, sobre quem você é, sobre as suas dores, suas lutas. Então, a importância da rede de apoio é você realmente tirar a máscara, né? E poder expressar para o outro aquilo que você está sentindo, né? E aí uma frase que eu gosto muito, que eu acho que eu ouvi na minha FMA, não lembro aonde eu ouvi essa frase, mas fala sobre... tá ventando bastante. Fala sobre... é melhor você confessar uma tentação do que confessar um pecado. É melhor você confessar que você... um exemplo, vou dar um exemplo aqui do Caio. Vamos usar o Caio como exemplo, né, Caio? Caio tá no trabalho, tá caminhando em santidade. Caio, quando era do mundo, ele pegava todo mundo. É um exemplo. Você tá se justificando a todos, é um exemplo. E aí, Caio agora é um menino da igreja batista, né? Ô, glória, relevante, é um jovem relevante. Então, Caio, ele tá caminhando, né, junto com o Léo tá discipulando ele, pastor. Tá caminhando em santidade. Aí Caio tá no trabalho, chega uma mulher gata. Caio já pensa, pô, cara, queria muito pegar essa menina. Que isso, meu Deus, nossa. Aí Caio já começa a arquitetar. Não, quando eu sair do trabalho, eu vou mais cheiroso e tal, vou botar uma roupinha melhor, chama ela pra tomar um açaí e fala, esquece. Mas aí Caio lembra que Caio é crente agora. Caio não pode passar o celular em ninguém. O que Caio faz? Caio liga, Léo, pelo amor de Deus, cara, tu não sabe. Cara, chegou uma mulher aqui, cara, linda pra caraca, cara, não dando pra levar ela pra tomar um açaí, não os beijos nela. Caio confessou a tentação. É melhor do que Caio falar, Léo, pelo amor de Deus, tô levando a menina ali, meu Deus, você não sabe o que eu fiz. Levei a menina pra tomar um açaí, quando eu fui ver, já, entendeu? Vamos saiu. Quando eu fui ver, saiu, aconteceu. Então é melhor o Caio chegar pro Léo e falar que pensou em fazer. Você tá filmando o Caio? Do que o Caio, eu acho que tem. Eu acho que. Caio, tá sendo mais profundo esse exemplo. Caio. A ficção tá meio realidade isso aqui, eu acho. Enfim, vai, continua. Enfim, Caio tá vendo. Enfim, gente, é brincadeira, só um exemplo. E aí é melhor o Caio chegar pro pastor e falar que ele pensou em fazer do que o Caio chegar e falar que Caio fez, não é verdade? Porque quando a gente dá nome àquilo que a gente está com vontade de fazer, a gente, cara, o diabo perde na hora. Você vai falar assim, meu filho, tá na luz, eu já expus isso aqui, ó. Então não tá oculto. Agora é diferente quando você fica só na mente. Porque, gente, a nossa mente é um problema muito sério. Né? É muito sério. A nossa mente, às vezes, ela não é convertida. É verdade. Então você fica pensando assim, não, mas é só um beijinho. Que isso, gente? É só um açaí. Que isso? Pô, é só um beijo. Ou então, sei lá, é só uma cervejinha. Que isso, cara? Não dá nada. Quando tu for ver, meu filho, vai ver. Ninguém vai ver. Aí tua mente, o Espírito Santo do teu lado, cara, mas você sabe que não é assim e tal, não sei o que. E eles falam ali. Aí você, pô, Espírito Santo, nada a ver. Aí os jovens, a gente vai tudo por nada a ver. Nada a ver, cara, nada a ver. Quando tu for ver, se tu não traz isso à luz, se você não coloca isso diante da luz da sua rede de apoio, ou de Deus também, né? Cara, quando tu for ver, tu já caiu, já tá, a menina tá até grávida. Entendeu? Então, assim, é importante a gente ter essa rede de apoio. Aí você vai me perguntar assim, Gabriela, como que eu faço para ter uma rede de apoio? Orando, tá? Porque existem pessoas... Não, gente, porque assim, existem pessoas e pessoas, né? Talvez eu não vá aguentar a carga da Sheila. Porque assim, eu não vivi
eu tenho 21 anos. A Sheila, ela é mais velha do que eu. 50. Esqueceu? Ih, até esqueceu. Eita, Jesus. Não, a Sheila tem a idade da minha mãe. A minha mãe tem 51, então ela tem a idade da minha mãe. Então, às vezes, aquilo que a Sheila tá vivendo, eu não... Como que eu vou ajudar ela? Não tem, às vezes, nem a maturidade. Eu não tenho maturidade, eu não tenho estrutura, às vezes, emocional. Por que é importante a gente colocar isso diante de Deus e orar para que o Senhor nos mostre pessoas para caminhar com a gente? Porque Deus sabe quem aguenta a pressão. Pessoas que vão ter maturidade de você chegar e falar, gente, como somos adultos, vamos falar português claro. Às vezes você tem vício sexual, às vezes você tem um vício com pornografia. Aí você vai chegar e vai desabafar com uma pessoa que às vezes tem o mesmo vício que você, que não venceu esse vício. O que ela vai te ajudar? O casado pedir conselho para o solteiro. Vai dar certo, não. Não dá certo, gente. Porque o amigo solteiro vai falar assim, meu filho, mete o pé. Dá essa mulher logo. Ih, mulher chata pra caramba, vem curtir noitada comigo, tá, não sei o quê. Se for o irmão da igreja, ainda vai. Mas se for amigo do mundo, é pior ainda. Você até falou uma coisa interessante agora, ir pra noitada, né? Justamente, quem tá na igreja, a rede de apoio tem que ser as pessoas que estão na igreja. Você vai buscar a rede de apoio. Obrigada por falar isso aí. Pode ter amizade, mas não ser uma rede de apoio. Não nem pedir conselho, assim, porque são mundos diferentes, gente. São princípios diferentes, é totalmente diferente. A mesma coisa que o Caio pedir conselho pro Léo e pedir conselho pro amigo dele do mundo. Claro que o Léo vai falar o que é certo, o amigo vai falar, mano, bora lá, pega a menina. Nada a ver, pega a menina, passa o sinal, acabou. Então, tá vendo? Então eu tô sentindo que algo, entendeu? É isso, então assim, orar e pedir a Deus uma rede de apoio. E outra, gente, sobre a rede de apoio, não queiram amigos que vão passar a mão na sua cabeça. É isso aí. Ai, tadinha, não, amiga. Coitada. A minha rede de apoio, meu filho, é metralhadora na minha cara. Elas falam, mas você não tem vergonha na tua cara? Um exemplo, a Adelina, a namorada do Nelson. Ela é minha rede de apoio. E a Adelina nunca massageia minhas costas, não, meu filho. Vou dar um exemplo aqui, né? Eu tava meio afim de menino lá da base. Que até meu amigo Marcos aqui sabe. Não ri muito, não. Enfim, aí a Adelina falou assim pra mim, não, você tá afim desse menino, é carência. Eu falei, eu acho que é uma carência. E aí ela começou a falar, Gabi, mas por que você tá indo pra esse lugar e tal. E ela abriu meus olhos assim. E já outras amigas, amiga que tá na sua, amiga, é isso, caraca, é ele, não sei o quê. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu acredito em quem? Eu acredito naquelas doidas que estão falando, que a minha idade tem maturidade nenhuma, mais doida do que eu. Ou eu vou ouvir uma pessoa que realmente quer o meu bem? Que realmente, tipo assim, sabe? Fala a verdade pra mim, olha, tá errado, acabou. Você tá fazendo isso aí por causa disso, acabou, tá errado. Então assim, tem que ter pessoas firmes mesmo, de olhar na sua cara e falar, mano, tá errado, tem que melhorar. Entendeu? Então, rede de apoio, gente, eu aconselho, né? Vocês tenham pelo menos 5 pessoas para vocês terem como rede de apoio. 5 pessoas, porque às vezes assim, você tá num momento de luta ali, vamos voltar ao exemplo do irmão aqui, do Caio. Caio tá lá no trabalho, Caio hoje tá... Aí, não, é porque eu usei o exemplo, vamos continuar com o exemplo do Caio, né? Já foi exposto mesmo, enfim. Não é batizado? Aí o Caio tá lá, liga pro Léo, o Léo não atende. Caraca, Caio, o Léo não atende, vou ligar pro Daniel. Daniel não atende, aí ele falou, meu Deus do céu, e agora? Não, exemplo, bênção de Deus. Liguei pro Thiago não atende, liguei pro pastor não atende, liguei pra Tamisa, entendeu? Um deles tem que te atender, na hora do sufoco. Eu ligo para 3, uma delas me atende. Então tem que ter uma rede de apoio de pelo menos 5 pessoas. Eu ligo pra tia Patrícia, porque a tia também sempre tá lá. Aí eu conversei com a pessoa, a tia Patrícia. Estou pensando aqui no Caio. Caio ou não Caio? Olha a piada de velho. E aí, a gente vai para outro lugar também, que inclui também, né, dentro da questão da rede de apoio, que é a questão da vulnerabilidade. E isso é muito legal, porque quando a gente fala sobre vulnerabilidade, a gente está falando sobre mostrar quem nós realmente somos. Às vezes eu vou até me colocar como exemplo. Hoje eu sou missionária. E aí, às vezes, as pessoas olham e falam assim para as pessoas que estão à frente, né? Pra gente aqui como missionários, pastores, a Sheila que está como líder da oração da igreja. Não, mas hoje não tem pecado. Esse povo acorda todo dia 5 horas da manhã, ora até 8 horas da manhã. É um povo santo, é um caraca e tal.
E às vezes a gente se coloca nesse lugar de superioridade. Tipo assim, não, eu sou missionária. Quem você é? Eu sou missionária. Ei, pô, olha a cara que vai ter que comer. Esse menino é uma benção. Então assim, Missionário também tem mão embaixo, né? a gente se coloca, né? Às vezes nós como cristãos, a gente se coloca nesse lugar, porque eu estou no altar, eu sou melhor do que os outros. Quem você pensa que é para vir falar comigo? E aí a gente não fala sobre os nossos pecados, a gente não fala sobre as nossas tentações, e aí a gente vai alimentando esse monstro dentro da gente, vai alimentando, quando tu for ver, meu filho, tu já caiu. E aí caiu aonde? No orgulho, na soberba. E aí eu até coloquei ali um versículo, mas eu não tenho referência, né? A palavra fala que Deus ama o humilde, mas ele abate o soberbo. Porque o humilde é se colocar nesse lugar. Gente, olha, eu sou missionária, mas às vezes eu não faço devocional todo dia. E aí um dia eu falando, aí a menina falou assim, mas você é mulher de oração, gente, eu sou carne. Né? A gente também tem nossos dias Tem de... nossos dias também. Não, você não Né? pode falar assim, não, você não é de oração, gente. Mas você também pode ser de oração. Porque às vezes as pessoas elas não estão Uma preparadas. imagem sua como você não pode nada. Porque muitas vezes nós como igreja, a gente construiu essa identidade de superioridade. Então, hoje é muito difícil, a gente tem tentado, né? Eu vejo isso em algumas igrejas que eu tenho ido, a gente tem tentado desconstruir essa imagem de que somos melhores. Tem vindo uma onda disso no Brasil já tem acontecido há um tempo. Só que, infelizmente, ainda se olham para nós como se fôssemos os maiorais. Vou dar um exemplo para vocês, o povo que é mais assim, bem visto na igreja. O Ministério de Louvor, gente. O povo acha que o Ministério de Louvor nem pisa no chão, levita. Povo santo, eles adoram, aleluia. E aí alimenta a vaidade. Né? Alimenta a vaidade, aí daqui a pouco você já... Ai, sua voz é tão linda, aí você já começa... eu sei. A glória já não é nem mais pra Deus, é pra tu mesmo. Esquece que Deus existe. Aí você vai alimentando esse ego, essa soberba, aí você cai onde? Na síndrome de Lúcifer. De se tornar o Deus da sua própria vida. E aí você tira Deus do trono e senta no trono. É como se você estivesse literalmente, tipo assim, Deus, dá licença, você não é suficiente, eu sou melhor do que você. Aí você senta. E fica no trono. Como se você fosse o Deus da sua vida. Por quê? Porque você adota esse lugar de soberba. Eu sou melhor, eu sou maioral, eu sei falar vários idiomas, eu já fui em várias nações. Eu como pastor, né, assim, eu sou super culto, um homem super centrado, né, teólogo, sei de todas as filosofias do mundo. Até lembrei daquele exemplo daquela pessoa lá, pastor, que o senhor estava dando exemplo, aleluia. Entendeu? Então assim, isso acontece. E se a gente se deixa entrar nesse lugar, cara, a soberba ela é a ruína do cristão. Porque você senta no lugar de Deus. Não é isso que a gente quer, não é, gente? Amém? Glória a Deus. Deus tem que ser sempre o Senhor da nossa vida. Pra todo sempre. E o humilde não, cara. O humilde é aquela pessoa que ela não é coitadinha também. Tem gente que acha que humildade é ser coitadinha e vitimista. Ai, porque eu sou o menor da igreja. Geralmente essas pessoas que têm esse tipo de fala, elas são as mais soberbas que existem. Mas ela bota uma máscara de ai gente, é porque, sabe, eu sou tão humilde. Eu nem ligo, pastor, quando você elogia minha voz. Ai, eu sou a menor do Ministério de Louvor, vou cantar aqui atrás, porque, sabe, a glória é pra Deus. Mas a pessoa tá dando pra você falar assim, irmã, sua voz é linda, mó falsa, mó tonta, cara. Eu odeio gente assim, Deus me perdoa, hein? Dá raiva, porque a pessoa é mentirosa. Tá querendo a glória pra ela, só que ela se coloca no lugar de vítima. E aí fica nesse mimimi. Dá vontade de dar um pescoção, deixar chegar sem ouvido. Zombi. Posso contribuir? Pode. Uma conclusão que eu cheguei, eu trabalhei muito, fui muito refém da vaidade, sabe? A vaidade foi um dos pecados que mais me escravizou, assim, a soberba, porque tudo leva para vai acabar na soberba e no orgulho. Esse orgulho é o mais desgraçado. E quando eu fui ler o livro de Salomão, que ele fala que tudo é vaidade, a vaidade das vaidades, coisa e tal, né? Tem que ser mais, como é isso e tal. E aí eu tenho um poema, eu não sei bem se é de Fernando Pessoa, ele fala que no fundo é assim, se ele escreve um poema e mostra é por vaidade,
E se ele escreve um poema e engaveta, também é pura vaidade. Pô, coisa interessante, então, porque no fundo, aí se trata da mesma coisa. Porque não é o que fazemos, mas por que fazemos, sabe? Essa eu acho que é uma questão que é essencial, assim, que define bem, porque se eu canto, mas eu canto para Deus é uma coisa, se eu canto e eu canto para mim é uma vaidade. Então quando Salomão ele tomou para si, eu acho que a glória ele queria para ele, aí, então aí a coisa se tornou isso, correr atrás do vento, não tem sentido mesmo, porque não faz sentido. Nós nunca vamos nos autossatisfazer porque nós não nos autocriamos e tal. É isso que eu entendo, sabe? Então foi interessante porque eu tenho feito essa reflexão recente, assim, tá bem em mim, né? E aí eu fiquei procurando sentido nisso. E realmente, essa vaidade, ela tem alguma coisa de boa quando nós... Eu acho que é Paulo que fala que nós nos gloriamos em Deus. Tem um lugar para uma vaidade boa, que é nos comportarmos, para darmos o melhor. Muitas vezes, eu acho que meu irmão até falou nisso, se você vai comer, coma legumes, se uns comem legumes, não é, Marcos? Tu falaste nisso. Isso. Se vai fazer, se você come legume, coma. Se o outro não coma, que não coma. Mas tudo faça para a glória de Deus. E isso que vai diferenciar se essa vaidade é ruim ou se ela é boa. Se o cara se veste bem, ele botou a melhor roupa para vir no culto, o outro fica olhando esse cara, se quer desfilar. Mas não conhece o coração do cara, o cara diz, não, eu quero vestir o melhor porque eu vou para a casa de Deus, eu vou ter um encontro com o Senhor, e essa é a melhor roupa que eu tenho, então eu vou vesti-la. E ele fez isso para agradar a Deus. O outro veio relaxadão, porque ele disse, não, Deus, eu quero o Senhor, eu não estou nem aí para a roupa, eu vou desse jeito que eu estou afim de ele ver. E veio relaxado. Então o que importa é o coração deles, é a roupa, não é coisa nenhuma. Mas o que motivou eles a virem, sabe? Então a vaidade, muitas vezes a gente fica julgando o outro e não tem nada a ver julgar ninguém. A gente fica seu armado, mas eu acho que a vaidade tem muito, para mim, faz esse lugar aí, da razão, no que leva a fazer as coisas. O louvor, eu estou cantando mesmo, é para me engrandecer ou para agradecer o Senhor? Gente, pode passar por favor. E aí a gente vai, tudo isso que a gente falou é para a gente chegar num denominador comum, né? Eu estava perguntando ao pastor, ele falou comigo que estava querendo também implementar a questão do discipulado na igreja, né? Em todos esses pontos que eu trouxe para nós, é para que a gente possa se aperfeiçoar, né, no discipulado. Porque eu entendo que quando a gente se coloca nesse lugar de vulnerabilidade, nesse lugar de ouvir, nesse lugar de termos uma rede de apoio, de não acharmos que somos super-heróis, a gente consegue fazer um discipulado muito mais eficaz. A gente consegue cuidar muito melhor do outro, né? Então, quando eu me conecto com o outro através da história, através do ouvir, através, né, de me fazer vulnerável. Olha, eu vou dar um exemplo meu, né? Na primeira vez que eu discipulei foi agora nessa escola que eu tô trabalhando, né, na ETEC de louvor. E a minha aluna, eu sempre falava pra ela, eu falava, olha, eu não sou a super heroína na sua vida. Eu até coloquei ali, né? O discipulado é apontar o caminho e não montar o mapa. E eu sempre falava pra ela, eu não tenho todas as respostas, eu também passo por lutas igual você tá passando. Então você realmente se colocar nesse... É como se você fosse falar com uma criança. Quando você fala com a criança, você está olhando para ela assim de cima, é como se ela tivesse... Você está sendo um... Como eu posso usar de exemplo? Não é um autoritarismo, mas você não está se colocando no mesmo lugar que ela. Você está se colocando superior a ela. Agora, quando você olha, você abaixa e olha no olho da criança, aí você está falando com ela no mesmo nível, entendeu? Então você se colocar nesse lugar de vulnerabilidade. Poxa, não é porque eu estou há 1 ano fazendo missões que eu vou ser a maioral, a superstar. Mas eu vou descer nesse lugar de humildade e vou olhar para um novo convertido, vou olhar para um irmão que às vezes está desviado, como Jesus olhou para mim. Porque Jesus já chegou para mim e falou assim, Gabriela, olha, foi grosso, estúpido comigo. Não, Jesus sentou e falou assim, minha filha, fala das suas lutas, fala das suas dores, eu estou aqui para te ouvir. Então nós precisamos nos colocar nesse lugar, né? E quando a gente fala sobre discipulado, o discipulado é isso. E eu ouvi uma coisa do Léo que é uma verdade, né? Eu falei, caraca, Léo, você tem um dom com esses jovens, porque parece que os jovens daqui da igreja colam no Léo igual carrapato, né?
Não desgruda do Léo. Aí ele falou uma coisa, ele falou assim pra mim, Gabi, mas é porque a gente não se colocou nesse lugar de soberba, de santidade. A gente lida com jovens como, tipo assim, cara, meu irmão, meu filho, meu amigo. E é sobre isso. A gente ganha muito mais pessoas quando a gente se coloca nesse lugar. Olha, cara, eu tô aqui, vou caminhar junto contigo. Eu não vou estar lá na frente e você aqui atrás. Eu vou caminhar lado a lado com você. Então é isso que a igreja precisa entender, né? É isso que nós, como cristãos, a gente precisa entender. A gente, às vezes, quer ser os maiorais e os super cristãos e vestir uma capa de santidade, que na verdade é uma mentira, gente. Porque todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas dificuldades. O pastor tem as dificuldades deles, a pastora tem a dela, o Davinaldo, o Marcos, eu. Estou dando o nosso exemplo assim, porque querendo ou não, a gente carrega um carro dentro do reino de Deus. Mas a gente tem as nossas dificuldades também. Então é você mostrar para o outro aonde você está. Olha, cara, eu sou pastor da igreja, mas essa é a minha luta, gente. Claro que não é para todo mundo, né, pastor, que a gente pode falar, porque tem gente que não entende. Exatamente. Mas é você entender, e quem caminha do seu lado tem que saber onde você está. Sabe? Isso é muito importante. Não morre tão cedo, né? Vai morrer tão cedo, hein? Acabei de falar até morrer aqui. Meteu mal em você. Foram malhadas. Gente, então o último aqui, ó. Eu botei umas fotinhas até os meninos ali, ó. Famoso, hein, cara? Que a gente sejamos como Jesus. Porque acho que a pessoa que mais ensina pra gente, né, que a gente realmente deve ser igual a Jesus. E Jesus, ele sempre estava nesse, ele exortava muito os seus discípulos, né, que ele corrigia bastante, né, a galera era bem difícil, eu pareço muito com o Pedro, né, doido. Mas Jesus, ele nunca se colocou nesse lugar de soberba. Você nunca vê Jesus, assim, agredindo verbalmente os seus discípulos. Ele sempre exortava em amor. Ele sempre, tipo assim, olha, cara, a maior prova disso é quando Jesus ressuscita e vai ver Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes. E Jesus vai em Pedro. Isso mostra pra mim, tipo assim, cara, você me negou, mas eu te amo. Eu te amo, Pedro. Eu te amo, Pedro. Então, às vezes, a gente desiste muito fácil das pessoas, sabe? E uma vez eu ouvi isso de um discipulador meu, do meu líder. Eu fui uma ovelha muito rebelde, né? Quando eu saí da igreja, eu tinha 16 anos. E eu fui muito machucada pela igreja. Muito machucada pela igreja. E eu ia nessa igreja, né? Que era uma igreja lá da minha cidade. E eu era rejeitada por todo mundo. Ninguém olhava na minha cara. Eu saí de lá odiando todos eles, né? Então eles também me odiavam. E eu era Paula, eu perseguia todo mundo, falava mal de todo mundo. Eu era terrível. Twitter naquela época, eu xingava todos os jovens da igreja, porque eles eram hipócritas e não sei o que, metiam o pau de todo mundo. Então, quando eu ia nessa igreja, ninguém me dava nem boa noite. Eles olhavam tipo assim pra mim, chegou a Gabriela. E tinha uma pessoa nessa igreja, que é o Dudu, que toda vez que eu ia pra igreja, ele vinha e falava comigo: Gabi, como você tá? Que não sei o que, pai e tal. Sentava comigo, gente, esse menino é louco. O povo olhava até pra ele com cara de nojo, de raiva, porque ele tava me acolhendo. E aí uma vez eu falei, cara, você, tipo assim, você é o único dessa igreja que me trata bem. Aí ele falou assim pra mim, Gabi, sabe por que eu faço isso? Porque um dia, Jesus não desistiu de mim. Alguém insistiu na minha vida. Então eu não posso desistir de você. E caraca, cara, isso assim mudou a minha vida. Falei, cara, meu Deus. Então, por mais difícil que seja, né, por mais desafiador que seja cuidar de pessoas, lidar com gente, que a gente seja como Jesus. Sabe? Andar mais uma milha. Vamos junto. E às vezes a pessoa vai fazer igual o Pedro, ela vai te trair, ela vai falar mal de você, ela vai te difamar, ela vai te odiar, ela vai te xingar. Mas façamos igual Jesus, sejamos igual Jesus. Então, gente, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu fiz uma apostila, isso aqui tá bem resumido, né? Mas eu mandei pro pastor e eu vou pedir pra ele encaminhar pra vocês.